Tá gravando, aí, não? Boa tarde, pessoal. Hoje não mais à noite. Aqui a gente está numa confraternização maravilhosa aqui, né? Eu, junto com os meus amigos aqui. E até agora nós não tínhamos achado um denominador comum sobre o que a gente ia debater. Nessa conversa para achar um tema que seja, dentre muitos, relevante para todos nós, a gente já estava debatendo. A gente já estava debatendo a inteligência artificial e o processo produtivo e como isso influencia nas nossas vidas, irá influenciar e nas vidas de vocês aí que estão olhando, que estão nos assistindo. E então há uma discussão aqui do quanto as novas tecnologias, a inteligência artificial, que é um assunto que está permeando todas as redes sociais, o mundo da internet principalmente, que é um grande medo, uma grande, como é que eu vou te dizer, falta de conhecimento na área, que é normal, sempre quando vem uma tecnologia nova, a respeito de quanto isso vai influenciar em nossas vidas, né? E a gente estava discutindo, por exemplo, eu estava dizendo que isso vai atingir o setor produtivo, e eles meus amigos aqui, o Evandro e o Euridian, que isso vai demorar um pouquinho nas profissões mais especializadas, as profissões fins, tipo, como que tu tinha falado, Euridian, que advogado, médico, professores. E eu estava discutindo que eu acredito que a robótica vai entrar com toda a força, a inteligência artificial no processo produtivo, tá? No novo processo produtivo, e eu acredito que até de forma mais rápida do que a gente imagina. E aí porque mesmo o setor de serviços que precisa da especialização humana, né, como engenheiro civil, como advogados, como professores, que é o meu caso, que tristeza, não sei o que eu vou fazer depois. Bom, mas eu acho que vai vir, e é uma nova forma de reorganização, de reengenharia social que tá por vir. E tu, Paulo, o que tu acha? O que tu acha que serão o futuro por exemplo, da nossa profissão como professor? Em relação às novas tecnologias e à inteligência artificial. Eu acho bem importante eu falar essa parte, Rodrigo, mas eu acho importante o Evandro falar uma coisa que ele deixou bem claro para nós, explicar, que é a diferenciação entre o que é robótica e o que é inteligência artificial. Porque pela explicação, tu pode falar, Evandro. Eu vou falar. Fala aí, que eu acho que tu vai falar muito melhor do que eu. E aí depois eu falo essa parte, Rodrigo. A gente precisa entender que o conceito de inteligência artificial é algo que trabalha por conta. É algo que faz tudo sozinho e não necessita de auxílio para executar nenhuma função. E na produção, chão de fábrica mesmo, né, produção em grande escala, que é o que realmente muda a economia de um lugar, isso não acontece. A gente precisa de máquinas que executem apenas um movimento, apenas uma função. Então, nessa área, a inteligência artificial não se encaixa por conta disso, porque a gente quer produzir um produto específico, a gente quer produzir algo que não tem por que tu inserir algo tão caro como inteligência artificial. E, por exemplo, assim, o que eu discuto, eu concordo contigo, apesar de nos países da centralidade do capital, isso já está andando muito rápido, digamos assim. É que eu acredito que, por exemplo, aqui no Brasil, o processo produtivo ele está muito baixo, ele está muito depauperado, ou seja, nós não temos muitas indústrias. Nosso processo produtivo hoje, infelizmente, ele é muito rudimentar, não necessita de tanto incremento tecnológico. Portanto, eu acho que aqui nós vamos ter um ataque, digamos assim, da tecnologia mais no setor dos serviços. Tipo advogado, professores, médicos, engenheiros, entendeu? Então é nesse sentido que eu acredito que a tecnologia, que a inteligência artificial vai nos atacar mais forte, diferente da centralidade do capitalismo mais industrial, mais industrializado. Eu acho assim, Rodrigo, o que vai acontecer a princípio na educação, e já está acontecendo, é o seguinte: tu vai entrar num curso, tu vai ter um professor muito bom, ganhando uma grana legal, para fazer um programa. E colocar esse programa no YouTube ou em outra, Hotmart, acho que tem, né? Hotmart. Vai colocar isso na plataforma e vai ganhar uma grana legal.
E aí esse cara aí vai lecionar para milhares, milhões de pessoas. E isso aí vai tirar a vaga dos professores no mercado do trabalho. Mas isso já acontece. Isso já acontece. Tempo, né? E cada vez menos alunos buscando a educação formal. Isso aí vai diminuir, porque vai ter menos vagas de trabalho. Mas a gente tem que verificar o seguinte, ao mesmo tempo em que tu fecha uma vaga de trabalho, tu mata um consumidor. Então vai ter um ponto de equilíbrio entre o consumo e a renda das pessoas, porque vai ter que ter tu vai matar todos os teus consumidores, tu vai precisar produzir, porque se tu matou o consumo, tu vai produzir para quem? Esse é o calcanhar de Aquiles, a chance de tu pegar e robotizar tudo e implementar tudo através de uma inteligência artificial. Agora deu bem pra gente ver a diferença do que é a inteligência artificial, até passo a palavra já, do que é a inteligência artificial e a robótica. Eu tava vendo, vou para Marte, o robozinho, a NASA programou o robozinho porque estava correndo risco de átomo lá, e como tem um delay, né, de não sei quantos minutos entre a informação que eles mandam da Terra para a ordem, do robô mesmo reconhecer o terreno onde ele está e tomar uma determinada diretriz sem o auxílio do... Isso seria inteligência artificial. Isso, como tu falou, é programação. Ele vai receber um comando humano, ele não vai pensar por conta, e ele só vai ter um sensor para detectar aquilo. Então ainda não é inteligência artificial. Mas se o robozinho verificar que eu vou me atolar, que ele não faz aquele comando. Ele só vai estar recebendo uma informação de um sensor que vai detectar, aqui eu atolo. Então aqui a minha ordem é para não ir. Ainda assim parte de ordem. A inteligência artificial não, ela funciona por conta. Isso ainda não existe plenamente, não. Aquilo que a gente... ainda não existe, e é o que a gente tem muito medo por causa dos filmes do Exterminador do Futuro, né? E aí agora a gente devolve para o Orijan. Orijan, pode explicar? Terminou, eu acho que foi bom. Não, pode. Agora Eu quero que tu incremente o que eu falei. Porque eu não assisti os filmes, mas eu sei um pouco da história. Mas é isso, né? A inteligência artificial é algo que trabalha por conta. O robô, ele não aprendeu a lidar com aquele terreno. Alguém ensinou ele a lidar com aquele terreno. Na verdade, ele explorou o terreno, né? E os humanos foram aprendendo com ele ele é como uma câmera. Ele foi como como se tu tivesse um drone, né? Ele é um drone, só que um drone caríssimo, né? Ele é uma câmera, ele tá ali passando informação. Ele é um drone que está funcionando no outro mundo, né? Para mim, a diferença dele para um telescópio ou para qualquer outra é mínima. Só a forma como a imagem é transmitida para a gente. Por isso que eu considero que longe de inteligência artificial... Ele consegue fazer uma análise de solo, né? Ele consegue fazer... Mas ainda assim é tudo informação transmitida. Quem faz análise de solo é um outro software, é um outro profissional, é uma outra área... Porque aquilo é tudo gigantesco, né? Então o pobre do robozinho ele é só um operário. Ele já levou leva um monte de equipamentos pelas sombras. Orijan. Não. Não vai falar Orijan. Não. Eu me lembro quando eu era criança. Isso faz quase meio século. Tamo velho, né, Rodrigo? Tinha um episódio do Steven Wolster. O homem de 6 milhões de dólares. Que ele luta contra uma sonda. Tem no YouTube isso aí. A sonda faz horrores, né? E a gente naquela época, a gente não era mimizento, a gente aceitava qualquer coisa, qualquer gambiarra dos filmes. Agora o pessoal não, é mimizento. O pessoal hoje, estou muito decepcionado com isso, eu tenho que falar, né? O pessoal é sommelier de CGI hoje em dia, né? Faz flopar os filmes. Hoje em dia a gente está vivendo uma transformação muito grande volto a falar aqui, no processo produtivo. E isso, como aconteceu em todas as revoluções industriais, ela traz muito medo, né? Muita insegurança e incertezas, né? As pessoas ficam com incertezas, né? E os defensores da tecnologia sempre advogaram, não, a tecnologia, como lá no passado, lá os ludistas lá destruíram as máquinas no medo, no desespero de não ter emprego e de não ter a subsistência da vida deles, que já era miserável, né?
Aí agora também, a gente está passando por mais uma fase do capitalismo, de mudança rápida e brusca, né? Nesse processo produtivo. E isso traz tudo, traz um medo muito grande relacionado a como vai ser a nossa subsistência. Isso muda o aspecto moral da vida, das nossas vidas. A gente não sabe muito bem como se encaixar, né, com isso tudo. Mas eu acredito que, infelizmente, o processo produtivo, a tecnologia, ela vem para eliminar o trabalho humano e substituir, para massificar os ganhos, e substituir por máquinas, né? Então, eu acho que a única forma hoje do processo produtivo altamente tecnológico desenvolvido seria a retirada do direito de propriedade do detentor do processo produtivo capitalista, né? Tecnológico. Não, mas eu acho que não vai ter outra saída. A outra saída, porque infelizmente, claro, querendo ou não, a robotização ainda não chegou. A robotização não. É isso que ele está falando, a robotização. Mas a inteligência artificial, porque o capitalista ele quer. Rodrigo, mas tem um detalhe, assim, ó, todo o processo produtivo ele tem um ponto de equilíbrio. Tu tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. A mesma coisa a questão dos impostos. Tem um limite que o governo pode taxar a população até que a população desista de pagar imposto. Então tem esse ponto de equilíbrio na cobrança de impostos. Da mesma forma, vai ter um ponto de equilíbrio na questão da robotização. Até que ponto eu posso robotizar um processo, tá? Destituindo consumidores, né? Porque eu estou destruindo, ao mesmo tempo que eu estou fechando aquela empresa de trabalho, estou acabando com o consumo. Aquela pessoa vai deixar de renda, vai parar de consumir. Então, até que ponto eu posso ir até atrapalhar os próprios rendimentos, o próprio lucro do capital. Então isso aí tem um ponto de equilíbrio para isso aí. O problema é o seguinte, da mesma forma que assim, um posto de gasolina, vou te citar um exemplo bem simples. Um posto de gasolina tem 6 funcionários e tem 6 bombas. E eu consigo colocar um preço muito barato e a população toda vai abastecer nesse posto. Vai chegar um ponto que vai acabar o combustível, os funcionários vão ficar sem ter o que fazer ali. Então, mesmo nesse tipo de negócio, tem um ponto de equilíbrio. Até que ponto, qual é o preço que eu posso vender, quantos empregados eu posso ter, qual é a capacidade do meu reservatório. Então, tudo isso aí cria o quê? Cria um ponto de equilíbrio. Porque o capital é finito também. Mas tu está falando do equilíbrio no mundo ideal do capitalismo, né? Não, mas é que assim, ó, tu é obrigado, tudo na vida vai ter um ponto de equilíbrio. Se tu ultrapassar o ponto de equilíbrio, tu vai ter prejuízo. Tu vai deixar de ter o lucro, entendeu? Então, tem esse ponto de equilíbrio. A gente não está levando em consideração a principal coisa, né? O tempo. O tempo, tipo, até na questão dele do abastecimento ali, a gente vai ter que levar em consideração o tempo. Sim, abastecer todos os... Tá. O problema é que o ideal... Tu pode tornar o processo tão rápido que tu vai apertar um botão, tu vai ter o produto. Já tem como é que chamam aquelas impressoras 3D, né? Isso. Que são capazes de produzir um produto Paulo, eu acho imediato. Eu acho o seguinte... Daqui a pouco tu só vai comprar lá o direito de produzir aquilo ali, vai apertar tua maquinazinha, ela vai fazer o teu tênis, tu vai pegar e vai calçar ela. Isso. Tu só comprou o direito de fabricar aquele produto. Na tua impressora. Mas tu vai comprar o direito de fabricar, mas tu vai ter que... Tu vai ter que pagar. Esse direito vai chegar na centralidade de alguém que detém o direito de propriedade. Isso já é feito com software, né? Só que tem uma coisa, esse é o X da questão. Capsulados. Já ouviu falar de capsulados? Tu compra o direito de produzir um medicamento, liberado pela Anvisa, direitinho com selo. Aí tu compra os produtinhos, aquelas coisas, encapsula em casa e vende remédio. Por isso. Ou então encapsulado de curso. Eu compro um curso lá nos Estados Unidos. Investimento em bolsa de valores. Eu pego na linguagem, compro o direito de reproduzir aquilo ali, vou montar na minha língua nativa, da minha forma, vou fazer uma superprodução e vou revender. As pessoas vão comprar o curso de mim. Eu comprei o direito de usar aquele material.
Eu acho que Que é o que eles chamam de marketing digital, e tem um monte de gente rica, e ficando rica vendendo o tal do marketing digital, esse aí. Eu acho que uma incoerência do sistema é que ele está chegando ao ápice. Ele não consegue, para realizar o valor e para existir acumulação, ele não depende mais da roda do consumo. Ou seja, não precisa de fabricar para consumir para uma grande massa de pessoas. É um processo de acumulação como nunca se viu no capitalismo hoje. Então ele não precisa da roda da fortuna do capitalismo, ou seja, a concepção, produção, consumo para girar. Há uma pequena margem de pessoas que podem consumir, que podem gerar a acumulação e deixar uma grande margem, um grande número de pessoas de excedente. Tanto é que o capitalismo hoje, ele continua enriquecendo, ele continua acumulando, há um número de bilionários incrível aumentando e um excedente de miseráveis cada vez maior. E eles continuam enriquecendo. Qual é a lógica disso? Direito e propriedade da tecnologia, e eles não precisam, para realizar a acumulação de capital, eles não precisam mais de uma grande massa de pessoas. Por isso que a gente também está tendo esse problema terrível, nós mesmos temos um problema terrível no processo de educação, tá? Porque o capital não interessa mais educar o povo para trabalhar em fábrica ou usina, porque não precisa de mão de obra gigantesca, meia dúzia de gato pingado vai fazer o trabalho. Então o X da questão é que o que nós vamos fazer com o excedente? É isso, esse é o X da questão. Acumular, eles vão acumular. Com meia dúzia de gato pingado, com meia dúzia de Paulo, de Rodrigo, de Euridia que puder comprar e consumir. O problema é o excedente. E é aí que está o X da questão. Ou eles vão pagar um fundo público, uma bolsa para todo mundo, tá? Ou não vai ter emprego, porque a acumulação capitalista vai continuar. Tá? E o capitalismo vai começar a inflar. E essa é a preocupação mas assim, ó, e aí o processo produtivo mas para gerar, Rodrigo, eu preciso ter o mercado consumidor. Não, é isso que eu estou dizendo. O mercado consumidor, Paulo, é isso que eu estou te dizendo. Não precisa mais do mercado consumidor. Tá, hoje não precisa de tanto mercado consumidor. Ele precisa de um limite. Tipo de produto, uma classe média bem... Tá, mas não vai existir classe média. Mas, Paulo... Não vai ter emprego. Assim, ó, nós estamos discutindo assim, ó, eu vou industrializar todo o meu processo, não vou precisar de mais ninguém para trabalhar para mim. Uma inteligência artificial lá, sei lá, vai arrumar até os próprios robôs vão se arrumar. Eu vou ficar só em casa lucrando. Mas para quem que eu vou vender? Sim, todo o capitalismo. Então não vai ter. Então vai ter um ponto de equilíbrio entre o consumo e a produção. É obrigado. Todo o capitalismo tem um ponto de começo, e depois ele estagna. Então tu precisa destruir o processo produtivo. Ah, me lembrei da... Mas você falou. O Inominável gosta muito de usar a lei de Leifer, né? Que é quanto eu posso atochar o povo de imposto sem que o povo comece a sonegar, né? Então tem um ponto de equilíbrio para isso também. Se eu contribuir de menos, muito pouco, todo mundo vai pagar e eu vou ter uma arrecadação maior. A partir do momento que eu começo a aumentar, vai aumentando o número de sonegação. Tanto é que ninguém vai trabalhar se tiver que pagar tudo de imposto, entendeu? A mesma forma é a produção. E tu, Ju, como é que tu vê esse negócio da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, na educação? Como é que tu vê? Qual é o problema maior que tu vê na área da educação e a tecnologia e o novo processo produtivo? Tu acha que, por exemplo, o que eles estão requisitando no novo processo produtivo, a gente tem como prepará-los na educação? A educação nossa prepara? Não. Então, qual seria... E essa é a minha contribuição para hoje. Eu queria trazer esse assunto, mas mais para o lado da arte, que o Euridio até comentou, porque o Euridio aqui, que eu não sei se você sabe, é um cara que toca violão, desenha, escreve. Um artista completo. É um artista completo, né? E aí eu acompanho muito... uma coisa bem besta, assim, né? Tipo, no TikTok agora tem um negócio que, assim, eles pegam as capas de disco, de CDs e discos e tal, e aí eles colocam a inteligência artificial pra expandir aquela capa. E aí, tipo, sei lá, um CD lá da Lady Gaga, tá? Que aparece só ela de perfil com chapéu de cowboy, aí eles expandem e tu vê uma paisagem, não sei o quê. Ontem, até os memes, né, a gente tava olhando, que eles juntaram vários memes e colocaram 3 deles numa mesa com a ajuda da inteligência artificial.
Daí eu queria que tu comentasse com a gente como é que tu vê essas coisas, assim, né? Porque, tipo, da dublagem que tu falou esses dias, que não vai existir mais, não precisa uma pessoa dublar, não precisa uma pessoa fazer um desenho. Agora. Pode ter um cara lá no cadeião lá fazendo uma voz de menina, pronto. Também. Eu acho que essa discussão é inútil, gente. Sério. Então fechamos por hoje. Não vai chegar. Não vai chegar. A primeira coisa que está ameaçada e que só a preocupação só vai atingir mesmo quando essa indústria destruir é entretenimento. E ainda assim está longe. Só quando você vê que não tem mais atrizes pornô ganhando dinheiro que vai ter as caras que vão ter sendo substituídas, que aí que a inteligência artificial ganhou. Então, acho que não vai chegar nessas profissões ainda, agora, tipo, que tem muito fator humano. Essas profissões que se matar o emprego delas... Muito especializado disso. Matar o emprego delas, você vai estar tirando o consumidor. Matar um roteirista de Hollywood não vai fazer diferença nenhuma. É o que eu falei. Agora, tirar o emprego de um médico e um advogado, que serão os primeiros que a inteligência artificial vai afetar, serão os primeiros, futuramente ainda. Mas ainda está longe de acontecer, porque isso vai causar um efeito colateral imenso. Agora, um roteirista, uma atriz pornô, um artista de Fortran, de DeviantArt, esses todos são descartáveis, então não faz diferença nenhuma. Um artista que faz desenhos para jogos de videogame é um cara descartável. Isso tem uma discussão no... Não. O foco do episódio não é isso, mas o da Black Mirror, esses últimos episódios. Não assisti. Que como é que é o nome do episódio? É John is a Fool. Idiota? Como é que é? John is a Fool, idiota. John é idiota, tá. Que é assim, ela tem uma câmera lá que ela grava tudo o que acontece com todo mundo, assim. Aí ela é escolhida pra ser estrela de uma série. Isso é muito legal. É legal, né? E a série é a vida dela. E aí ela é interpretada pela... uma famosa. Ela é latina, né? Não, ela é latina. Isso. E aí ela fica, tô passando toda a minha vida, como assim? Aí ela vai lá, né, e ela questiona assim, não, vou falar com a atriz, né, porque a atriz tá fazendo... Só que o que a atriz fez? A atriz só vendeu os direitos da imagem e a inteligência artificial tá fazendo todo o resto do trabalho. Então, é isso que eu falo. Aí ela começa a botar na cabeça da atriz que aquilo não tá fazendo bem pra imagem dela, porque o que ela faz pra provocar? Ela entra num casamento vestida de cheerleader, né? E aí ela faz o número 2 no meio da igreja, tipo, ela defeca no meio da igreja. E aí ela vai lá falar com a atriz, isso aí tá acabando com a tua imagem, né? E aí que a atriz fica de cara. Mesmo não sendo ela fazendo aquilo, porque é a inteligência artificial, a atriz fica de cara. E aí as duas vão juntas lá tentar destruir o negócio da coisa toda lá. Eu acho que essas duas contribuições aí, elas vêm ao encontro do que eu falo. Eu acredito que tomara para o nosso bem que esse advento da tecnologia ele dê tempo para nós nos adaptarmos de alguma forma, né? Só que eu acredito, obviamente, que está realmente... Inclusive, há uns meses atrás foi determinado o cancelamento na implementação do uso da tecnologia artificial, né? Com medo, que o pessoal está tendo um medo no que isso vai dar. Eles mesmos, o próprio ChatGPT, o pessoal que concebeu a inteligência artificial, que é uma certa regulamentação, né? Porque eles não sabem muito bem aonde que vai parar isso, entendeu? De repente pode ser até uma visão meio catastrófica, mas talvez eles também tenham medo de não saber aonde isso vai parar, porque isso vai mexer na reestruturação do mercado de trabalho e principalmente mexendo com a psique das pessoas. As pessoas pode mexer muito, né? Porque se já o mundo do trabalho, que é aquilo que nos insere no mundo humano, já está muito dificultoso, já está muito difícil, tu imagina com a sombra da tecnologia e com a possível perda, ou a possível
extermínio de algumas profissões, né? Mas é muito interessante que vocês trouxeram para nós. Onde será que iria parar o computador fazendo essa imagem aqui, hein? Aqui Ampliando tem ela. Ó, aqui tem um Acho exemplo, legal. ó. Nirvana, né? Ó. Um vizinho ali. Muito legal. Eles fizeram expandir a imagem. Isso tem com vários. Eles expandiram essa aqui do A bebê. inteligência artificial expandiu a imagem. Porque Ele o Photoshop. ele ficou no oceano, né? O Photoshop tem uma ferramenta. O Canva, que a gente usa todos os dias, tem uma ferramenta disso. Eu coloquei lá, acho que era uma pessoa fazendo assim, e aí eu coloquei uma palavra-chave, tipo hambúrguer, acho que era. E aí começaram a colocar vários na mão da pessoa pra ver qual se encaixava mais. Nossa. E diz que é inteligência artificial, diz ali. Isso, Poxa. na minha opinião, eu acabei de mostrar para o Lidian num texto, não é inteligência artificial, né, Lidian? É programação. Gente, inteligência artificial é quando uma máquina imita um movimento humano, quando ela toma atitudes humanas. Isso tipo, inteligência nesse contexto, nesse nome, é o humano da coisa. O robozinho aquele que atendia as pessoas naquela feira, né? Ou indo pra ficção, o Data, né? Ele precisa tomar decisões que Autônomo. humanos tomariam. O Data, da Star Trek. Sim, não, claro, eu concordo contigo, Evandro. Não, claro, tá muito bom, bem posto. O Data. Mas é que eu quero dizer que já é um Queria ser começo. humano, né? E a inteligência artificial, para quem é entendido como Oridian, assim, que entende mais disso, ela no momento que ela começar e ela começar a ter, digamos assim, um pouco mais de autonomia, alguma coisa mais semelhante com o pensamento humano, eu acho que o pensamento, a inteligência dela vai dobrar. Vocês já conversaram com o site GPT? Eu não consigo. Não. Eu acho Eu extremamente fraco. A segurança do site ser fraca, já tem vazado informação de 6 mil brasileiros nos últimos meses, né? Porque a segurança de qualquer empresa do Elon Musk é muito duvidosa. O do Edge, o ChatGPT, já vazou coisa deles. Já vazou. Só de brasileiros foram 6 mil brasileiros afetados por informações vazadas. Por que tu acha que é tão importante vazar informações? A informação realmente é o novo capital, é o novo dinheiro. É de informações, por exemplo. Eles pegaram essas informações. Desculpa, voltando, interrompendo. Eles venderam essas informações. Sim. Não Eles trabalham com essas Não se informações. sabe que Mas é isso o feito. Google faz com a gente, né? Faz, O Google sabe, mas o Google Google faz. sabe onde tu tá indo, o que tu comprou, quanto tempo tu ficou no mercado. O Photoshop, É só se tu não vai ter se tu desativar as funções ali. o Photoshop Mas mesmo, essa que é o caso né? da arte, a arte que tu faz no Photoshop não é necessariamente tua. Você desenhou uma coisa no Photoshop lá, eles vão usar aquilo para inteligência artificial, então tu não tem o direito de contestar assim ou não. Tem que encontrar alguma função lá, alguma função escondida para poder optar para sair dessa mineração de dados teus. Tu não autoriza várias coisas quando tu instala no navegador, no Chrome, por exemplo. No teu celular também, quando tu vai, né? Então, se tu tá usando o ChatGPT e tu não autoriza nada, tuas informações, teus textos, tudo que tu digitou ali é pego, sem autorização, isso é um vazamento de informações. Mas é uma coisa besta, né? Eu tava digitando só bobagem ali, eu tava só testando o negócio. Olha só, E aí, quando vê, tu tava produzindo o teu trabalho usando o GPT. Tu tava usando o GPT para fazer um TCC, tu tava usando o GPT para alguma coisa. Nem que fosse assim, não é meu TCC. Eu quero fazer um comparativo do que o GPT escreveria em relação ao que eu já escrevi. Mas o pessoal tá entregando trabalhos. Eu tava vendo no TikTok, o pessoal tava entregando trabalho. O professor recebeu um trabalho e aí a aluna falou: professor, ignora aquele trabalho. Ignora, eu vou mandar outro. Aí ele ficou curioso, né? Foi ver o trabalho. No trabalho dela dizia alguma coisa automática ali do chat. Mas se Eu tu não sei pegar o o quê. trabalho do aluno e colocar no site GPT e perguntar pra ele se foi ele que produziu aquilo ali, Ele fala, ele diz, ele te entrega. mesmo editando, tirando ali que foi tirado do... Assim, tu vai tirar embaixo aquela última. a última... Mas aí tu vai colocar ali, tu vai colocar esse texto, foi você que produziu. E o que eu vejo da Ele produção... tem dedura, né? O que eu vejo da produção de conteúdo do GPT é que, talvez eu concordar comigo, é que o GPT ele só pega informação de vários sites de linha. Às vezes fica muito desconexo.
Ainda é muito fraco o sistema do dicionário Mas dele. Ele ainda está aprendendo, talvez vai demorar 10, 15 anos para ele realmente ter... Não, acho que Eu conversei mais com- rápido do que isso. Eu conversei com o site GPT sobre 2 personagens de ficção, né? Os 2 personagens, o Spock, que é o vulcano com o humano, né? É mestiço, né? Ele quer ser mais parecido com máquina, ele quer ter menos emoções. E o Data, que é uma máquina que quer ter sentimentos humanos, né? O Spock, ele, ele quer ser um Tipo, ele profissional melhor. Pedi pra ele fazer uma comparação dos 2 pontos em comuns. E foi bem legal a conversa assim, que eu tive com ele, assim. Só que eu tava conversando com uma pessoa bem nerd, assim. O próprio criador de Black Mirror, tipo, ele pensou, né, que chegou na exaustão os temas e tal. E aí ele falou, eu vou no chat GPT pegar ideias de episódios. E as ideias que ele recebeu foram ideias de episódios que ele tinha feito já. Então ele ficou puto, porque não tinha ideia nova nenhuma. Não, Era tudo que ele já tinha O feito. Peninha pediu pra fazer um roteiro sobre um desses caras acho que até foi o Médici, que foi o nosso general presidente aqui. E ficou muito legal. E ele disse, ficou muito melhor do que eu faria, né? Inclusive o Karnal fez também uma coisa a respeito disso aí que eu vi. É que o chat GPT ele não é bem uma inteligência artificial, né, guris? Como vocês estão falando. Ele é um compilado de dados do mundo inteiro que pega e dá uma resposta mais ou menos daquilo que tu questiona, né? Mas é o que eu estava falando, ele copia o movimento humano. O que o humano vai fazer para produzir algo? Ele vai ter que estudar. O GPT ele vai em todas as páginas, ele vai em todos os fóruns, ele pega várias opiniões diferentes, ele consegue mesclar, nem sempre de uma forma eficiente, ele vai mesclar aquilo ali, vai ficar lacuna, vai ficar informação excedente, vai ficar... Mas isso... O problema são essas rebarbas aí, né? O que entrega que é a artificialidade deles, né? Parece um aluno escrevendo um resumo. Ele vai ali no Wikipedia, ele copia um parágrafo, não copia o outro, ele copia outro parágrafo, ele não copia o outro, e ele te entrega parágrafos aleatórios. Mas eu tinha textos que tu pega 2 produções tua e uma do Rodrigo, vamos supor. Cada um faz uma redação aqui sobre um tempo. Né? Tu consegue pegar e colocar isso, até o Word fazia isso. Tu jogava todas as ideias ali no Word e tal. Pedi pra ele fazer um resumo, até o Word fazia isso. Ele é problema assim. Ele fazia isso, então antes. Mas fazer esse tipo de resumo aí não é novidade. Vai aprimorando, né? Eu acho que uma das coisas, agora só pra encerrar, não sei quanto tá em 32 já. é que, bom, a gente não chegou, a gente chegou mais ou menos por caminhos diferentes a um certo, mesmo às vezes discordando aqui, mas eu percebi que realmente a inteligência artificial, ela, no meu modo de pensar, eu percebi que a inteligência artificial, ela veio, a tecnologia de forma geral, hoje em dia, ela veio, se ela não tiver uma forma de regulamentação, ela veio para mexer muito com a vida social humana, né? É bem disruptível, eu diria. Porque ela, até nas profissões especializadas, tipo as nossas, nós vamos sofrer de alguma forma, e já estamos sofrendo, né? Mas eu acho que foi um papo bom, eu aprendi muito com eles aqui, sério mesmo, assim, a gurizada aqui, o Evandro aqui deu uma baita contribuição, o Auridiano, já todo mundo conhece nessa área de tecnologia, ele domina, a Ju também, que eu achei que não era muito da... Mas ela eu aprendi, peguei umas coisas muito... Ela conseguiu passar algumas coisas, uns pontos ali que eu... E o meu parceiro capitalista aqui, né, neoliberal, não, social-democrata aqui, social-democrata, petucano aqui, ele é um cara que também, eu sou o daqui dos componentes da mesa, eu sou o mais rudimentar, o menos afeito à tecnologia, então eu fiquei... Rodrigo, e assim, ó, eu te convido a vir para a direita agora. Né? Tu gostaria de vir sentar aqui na direita? Não tem problema, dependendo da perspectiva, né, de quem estiver olhando aí de casa, né. Eu acho que o local não diz muito, o que diz mais é as ideias, a colocação, né. Apesar de hoje não ter, a esquerda já praticamente não existir mais no mundo, fora alguns pontos. Então foi isso aí, gurizada. Um abraço aí, tudo de bom aí, até a próxima. E não nos abandonem aí, tá? Hoje vou convidar o Rodrigo aqui para
Pra vir pra direita, vem, Rodrigo, vem pra direita. O que... não tem problema, mas eu vou seguir com o meu bonezinho, que eu acho mais... Nós recebemos dois Mais comentários abrasível. aqui de duas alunas lá da escola. Ô, Rodrigo, Eu não vou falar os nomes. Não tem problema, então, ó. Ao vivo. Mas pronto. não tem Olha aí, ó. problema nenhum. Vamos lá, ó. A gente vive numa Ó. democracia. Eu acho que eu até fiquei bem... Não vai assim, ter mais guerra, não creio. Eu acho que muito mais intelectual com ele viradinho pra trás. Ai, vamos lá. Ah, não, mas aí fica muito... Muito Che Guevara. Não, Che Guevara sim, com Ó, ficou mais Che certeza. Guevara agora. Ó, Mas agora é virou uma mesmo, boina agora. cara, só faltou meu charuto cubano. Tá, gurizada, é Aí, ó. isso aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu aí por terem nos aturado até esse momento. Nós recebemos dois comentários de duas alunas. Ó, pode falar os comentários. Uma que sabe? falou Vamos os lá. mais da escola Boa, tamo e bem. a outra falou os melhores. Ah, que bom. Então, olha só. Estão passados aí, já? Já, são ótimos alunos, inclusive. Então...